Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, hein? Baixe o OneFootball para você ter tudo na palma da sua mão. Receber notícias e resultados em tempo real, estatísticas, você acompanha as copas nacionais, torneios nacionais e internacionais de graça. Você pode acompanhar o Campeonato Alemão, a Bundesliga, basta, aqui ó, o link tá na descrição desse vídeo, você faz o download e acompanha tudo aí na palma da sua mão com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Vamos falar dessa vitória do Flamengo? O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1, o Flamengo bem modificado, não é verdade? O Flamengo com esse time alternativo, com esse time reserva, entrou até uns garotos, enfim. O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1. Teve um erro do Diego, logicamente a gente vai acabar passando, mas olha, não fica... Quem tá abismado, gente? Não é pra ninguém tá abismado, né? Mas vamos lá, vamos começar falando. Isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai falar mais à frente sobre o Diego. Como foi o Flamengo em campo, né? Foi um Flamengo no 4-3-3, com o Diego como o primeiro homem do meio campo, ao lado esquerdo tinha o Vidal e ao lado direito tinha o Vitor Hugo. Como é que era o comportamento desses três jogadores? Quando o Flamengo saía a bola, em algumas oportunidades havia certo... eles ficavam meio na paralela. O Diego e o Vidal e o Vitor Hugo sempre buscando, né, o entre linhas, né, um pouquinho mais à frente. É por isso, inclusive, que o Vitor Hugo pouco participa no período de construção do Flamengo e tinha ali o Vidal e o Diego. Como a gente vê, por exemplo, tem uma linha ali com 4 jogadores do Cuiabá, o Vitor Hugo tá buscando as costas, né, dessa linha com 4 e tá bem na paralela, né, o Vidal com o Diego. Nesta outra situação, é o Diego um pouquinho mais atrás, ele que jogou como o primeiro homem, né? E o Vidal um pouco mais à frente e o Vitor Hugo um pouco mais à frente do Vidal, né? Então esse 4-3-3, esses três jogadores, estava bem definido qual era a ordem deles, né? O Diego como primeiro, o Vidal um pouquinho mais à frente e o Vitor Hugo mais um pouco à frente ainda. Então seria o quê? Um 5, um 8 e um 10, né? Com muitas aspas. Pois bem, nessa ocasião aqui a gente já vê que é o Diego entre os zagueiros ali do Flamengo, né? Para sair jogando como um primeiro homem. Isso aqui é praticamente o puro suco do erro do Flamengo. Tem mais à frente o Vidal e mais à frente ainda o Vitor Hugo. Ofensivamente o Flamengo tinha o Mateusão, entrou mal, né? Acaba errando, tá numa outra rotação ainda, o garoto de transição e tal. Mais à frente, Cebolinha espetado pelo lado esquerdo, o Marinho espetado pelo lado direito, com aquela chegada que nós havíamos falado do Vitor Hugo. Os laterais, Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, e aí em alguns momentos fica batendo cabeça ali com o Cebolinha, porque há nitidamente uma falta de comunicação ali, aí fica um repertório, eles ficam batendo de fato cabeça, ou alguém recebe de costas, não há necessidade de receber de costas naquela linha ali, os dois estão praticamente para receber em lateralidade, para imprimir essa velocidade, e do lado direito é exatamente a mesma coisa. É o Varela com o Marinho joga espetado, o Varela às vezes tem que entrar por dentro, aí o Varela não tem oportunidade de jogar de profundidade, porque o Marinho não permite que o lateral jogue de profundidade, diga o Mateuzinho pode dizer isso muito bem, por causa do posicionamento, enfim, falta uma congruência ali entre as duplas. De qualquer forma, individualmente, por exemplo, o Varela fez um bom jogo até mais defensivo, né? Porque não tinha aquele espaço para que o Marinho feche aquele espaço. Fez um jogo ali mais de sustentação atrás, participando em algumas oportunidades ali no período da construção, do passe um pouco mais curto e tal. Mas ofensivamente era esse Flamengo. E aí as coisas não estavam meio que encaixando, né? Porque o Flamengo não conseguia agredir a área do Cuiabá, o Mateusão errava às vezes, nitidamente não está preparado, né? Aquilo, o Mateusão, surgiu a oportunidade aí, entra aí, mas nitidamente não está preparado. E aí o Flamengo pouco criava, o Flamengo tinha até um volume, muitas decisões equivocadas, né, Marinho, né, Cebolinha? Muitas decisões erradas, e isso até acabava prejudicando um pouco. E aí quando o Flamengo perdia essa bola na frente, e aí precisava, certamente vocês vão ter a imagem, era o período que o Diego e o Vidal precisavam recuperar essa bola. E aí, cara, eles passavam direto. Não conseguia recuperar essa bola, né? É aquele filme Incontrolável, do Denzel Washington, que é um bonde, né? O trem tá todo desgovernado, que ele vai passando direto, tá sem freio, o bonde sem freio. Então o Vidal e o Diego, incontrolável, passa direto, e assim, não rouba a bola de ninguém, e aí vão... Então assim, o primeiro tempo não foi bacana do Flamengo. Foi um Flamengo... não tinha controle, né? E aí no segundo tempo, tem uma mexida que ela é muito importante, que é a entrada do Matheus França no lugar do Mateusão. O Matheus França, ele não é centroavante, ele jogou ali como um falso centroavante, mas só que ali a gente percebeu que já rolava maior um laço ali, né? Tinha jogo. O Matheus França já saiu um pouco mais, então já tinha uma tabela, tinha uma movimentação. E o Matheus França, tecnicamente, entrou muito bem nesse jogo. Ele entrou muito bem nesse jogo. Teve uma oportunidade que o Cebolinha tem, que passa por uma jogada, né, com muita qualidade, do Matheus França, que estava ali, recebeu ali de costas, conseguiu dar de letra. Então as coisas até que clarearam para o Flamengo.
Nesse período até de clarear pro Flamengo, né? Começa ali com a diagonal do Marinho, dá ali pro Cebolinha com liberdade, ele dá aquela acelerada, uma jogada característica dele, né? Ele dá acelerada, joga pra dentro da área, rola lá pra dentro da área, né? Ali o desvio, o Vitor Hugo tentou, não conseguiu, sobrou pro Matheus França e fez o gol do Flamengo. Logo em seguida, né? Tem o pênalti e ali há um embrolho ali pra quem vai bater, Vidal, Marinho, Vidal. Marinho cobra, bate bem, bate firme, quase no ângulo ali. Coloca o 2-0, um jogo tranquilo, né? E aí era o Flamengo já virando a chave pro jogo contra o Corinthians, né? Pensando unicamente no jogo contra o Corinthians, aí sempre com o time titular, que ficou no Rio de Janeiro e tal. Dorival coloca a garotada, e é isso. Aí entra o Igor Jesus, aí dá uma canelada lá pra tentar atrasar, mas faz parte. Essa canelada não mudou em absolutamente nada. Tava 2-0, coloca o Peterson, enfim. O pessoal jogando. Entra o Cleiton, né? O Flamengo joga até alguns minutinhos ali com 3 zagueiros. Assim, maravilha. Aí tem um erro do Diego. Mas um erro bobo, um erro que parecia que era de um menino que entra, né? De um juvenil, de um garoto, e não é. Mais uma vez, ele ali recebendo, não recebe de costas, ele recebe de lado, mas ali há um vício do jogador, né? O Diego, ele mudou de posição ao longo da carreira, sobretudo agora no Flamengo no finalzinho, mas ele não largou o vício daquele garoto que era do Santos, que recebia, arriava a cabeça, tentava girar, que tinha velocidade, que tinha explosão, que conseguia, ele protegia muito bem com o braço, sempre fez isso, desde garoto. Santos, campeão brasileiro de 2002, o Diego já era assim, e conseguia, mesmo com a cabeça arriada, resolver as coisas. E o Diego, passaram 20 anos, é a mesma coisa. E aí, amigo, não tem a mesma velocidade, não tem a mesma explosão, não tem a mesma forma de proteger a bola, perde a bola de uma forma até inclusive patética, porque não havia a menor necessidade. Se ele faz um domínio orientado, ele já teria encontrado o passe pro lado direito. Enfim, ele mesmo se complicou, ele mesmo mostra que é um elo fraco, né? E sim, perde a bola e o Cuiabá diminui e fica, né? Protagoniza um lance patético e que tava tranquilo pro Flamengo, 2-0. Não me deixa, eu não fico surpreso pelo Diego ainda estar no Flamengo, basta a gente ver como é a política do Flamengo, como é a gestão do Flamengo, como é a relação do Marcos Braz com os jogadores. Então não me surpreende o Diego estar no Flamengo. Não me surpreende o Diego, dentro de campo, protagonizar um lance como esse. Como eu falei, passaram anos e ele não mudou essa forma de sempre querer arrear a cabeça e sair correndo com ela. Só que ele agora, né, já tá no final de carreira, então é mais difícil. Então não me surpreende ele falhar. Então não me surpreende ele estar em campo, sendo muito pouco útil, errando, e não me surpreende ele ainda estar no Flamengo. O que me surpreende é ter torcedor que ainda acha cabível o Diego estar no Flamengo. Então, a minha única surpresa é no julgamento de uma parte da arquibancada que acha normal, natural e gosta de ainda vê-lo no Flamengo. Porque a produção dele, ou na verdade, né, o que ele não consegue produzir não é surpresa. A gestão da diretoria sobre ele não me surpreende. O que me surpreende é ter ainda torcedor do Flamengo que acha normal, né? Como eu falei na live, eu repito, foi bom, porque se passar pela cabeça do Dorival a insanidade de o colocar para tentar resolver alguma situação, ele não vai conseguir. Hoje, infelizmente, o Diego não é solução. Hoje, infelizmente, o Diego não vai resolver nenhum problema, muito pelo contrário. Ele pode fazer com que um problema apareça. E só tem um ponto que eu discordo de 99% das pessoas que falam que o Diego tem que se aposentar, que o Diego tem que encerrar a carreira. Não acho isso. Eu não vou impor aposentadoria a ninguém. Eu não acho que o Diego tem que se aposentar. Eu acho, inclusive, que ele pode e deve continuar jogando. Não no Flamengo. Eu acho que ele poderia, inclusive, substituir o Gustavo Scarpa no Palmeiras. O Palmeiras vai perder o Scarpa, vai para a Inglaterra, e ele poderia e deveria de ser o 10 do Palmeiras em 2023. Forte abraço.